Você também está sempre cheio de coisa para fazer? Seja atividade pessoal, tarefa da faculdade, do trabalho, compromisso? Eu imagino que sim. E cá entre nós, eu desisti de ficar tentando lembrar tudo isso sozinha, afinal eu sou um ser humano e não um aplicativo que armazena as informações e nunca esquece. E é por isso que eu comecei a usar um aplicativo para organizar as minhas tarefas e tirar essa responsabilidade da minha cabeça, que por sinal já tem um monte de outras coisas para fazer, assim como a sua também. E por isso hoje eu vou ensinar nesse vídeo como organizar uma lista de tarefas dentro de um aplicativo gratuito e maravilhoso que eu uso, que é o Notion. Inclusive, no vídeo passado, eu falei como que você pode criar uma conta, fiz um tour pelo meu Notion, que é onde eu tenho a organização de todas as áreas da minha vida, e até te ensinei como começar a criar uma página sua, então se você quiser dar uma olhadinha lá. Mas enfim, nesse vídeo eu vou ensinar como você pode criar a lista de tarefas no Notion, eu vou te mostrar algumas opções diferentes para você encontrar a que mais se encaixa com você e começar a sua organização. Afinal, o Notion dá para usar tanto no celular quanto no notebook, então ele vai estar o tempo todo ali lembrando o que você precisa fazer, e aí você não precisa ficar doida lembrando de tudo sozinho. Então, bora! Criei uma página aqui, coloquei uma capa, dei um nome para ela, coloquei um ícone, tudo isso eu ensinei no vídeo anterior. E agora eu vou mostrar a primeira opção de como criar uma lista de tarefas, que assim, é a mais simples de todas, mas que por muito tempo eu usei e atendeu muito bem a minha necessidade de organização. Essa lista consiste em a gente fazer aqueles checkzinhos, sabe? Que quando a gente terminou a tarefa a gente dá um check e aí ele fica azulzinho e significa que a gente concluiu a tarefa. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui na minha página, se você tivesse outras coisas na página, não tem problema, é só você fazer mais para baixo. Eu vou começar clicando aqui no mais, ou selecionando o ícone de barra do meu teclado, para selecionar a opção título 3. Eu gosto mais desse tamanho. E eu vou escrever aqui os dias da semana. Então, com o Ctrl D, eu vou duplicar 7 vezes aqui, 6 na verdade, para eu não ter que ficar selecionando várias vezes o título 3. E agora eu só vou renomear aqui, terça. Agora, o que eu vou fazer é selecionar aqui a terça-feira, nesses pontinhos, e eu vou arrastar do lado da segunda, até aparecer esse azulzinho do lado, para que elas fiquem na mesma linha em colunas diferentes. O mesmo eu vou fazer com a quinta-feira do lado da quarta, a sexta e o sábado. O domingo eu vou deixar sozinho ali embaixo por enquanto. A gente consegue colocar uma cor atrás do nosso dia da semana ali que a gente escreveu. Então eu vou clicar aqui nesses pontinhos e vou selecionar a cor verde. E para colocar nos outros eu poderia fazer a mesma coisa, ou você pode clicar nos pontinhos e usar o atalho Ctrl Shift H. E aí ele vai pintar tudo com a última cor que você usou. Se eu coçar meu nariz é porque eu tô com muita rinite, tá? Então, desconsiderem. Tomara que ele fique preso aqui no meu rosto até o final do vídeo. Agora que a gente pintou, eu vou dar um Enter aqui e vou selecionar de novo o mais ou a barra para selecionar essa opção aqui de lista de tarefas. Quando a gente clicar, ele já vai deixar a gente colocar o nome da nossa tarefa e é assim que a gente vai criando essa listinha. Então, por exemplo, aqui eu vou colocar estudos, faculdade, roteiro de vídeo para o YouTube, e o mesmo a gente vai fazendo aqui nos outros dias da semana. Então, lista de tarefas. Essa aqui é uma forma muito simples de se organizar, mas o que eu gosto de fazer para dar um tchan nela é a opção de botão, que eu já vou mostrar aqui, mas que basicamente o que eu faço? Na ação do botão, eu coloco todas as tarefas fixas que eu faço todo dia. E aí, quando eu vou restaurar aqui a minha semana, por exemplo, eu vou apagar tudo que eu já concluí, para daí começar uma semana nova, eu clico nesse botão para ele colocar por padrão as atividades que eu faço cada dia. Vou mostrar aqui como se faz. Eu vou dar um Enter de novo, selecionar aqui a barrinha e vou procurar botão. Vou clicar nele e a primeira coisa que a gente vai fazer é dar um nome para o nosso botão. Então, eu vou dar como nome para ele atividades fixas do dia. E aí a gente vai apertar aqui em adicionar ação. Após apertar nele, a gente vai selecionar a opção inserir blocos. E aqui em inserir blocos, a gente vai clicar aqui nesse campo de texto, vai selecionar a barrinha e vai procurar a lista de tarefas. E aí a gente vai escrever as tarefas que a gente faz todo dia. Então, leitura, correr. E aí, quando a gente der um concluído, se a gente vier aqui e clicar em atividades fixas do dia,
ele vai criar todos aqueles elementos ali de checklists que a gente tinha configurado no botão. Eu gosto de colocar esse botão embaixo de cada dia da semana, porque daí quando eu vou restaurar, ele já vai criar todas as atividades. Se porventura em algum dia da semana você tem atividades fixas diferentes, você pode configurar o botão daquele dia diferente. Então, vou colocar aqui atividades fixas quarta. E vou botar aqui um outro check, quarta love. Eu sei que muita gente aqui tem a quarta love. Daí quando a gente clicar aqui, ó, a quarta love vai vir junto. E assim você vai organizando a sua listinha. E aí no início da sua nova semana é só você apagar tudo e depois clicar ali no seu botão para ele renovar as suas tarefas. Essa opção ela é simples e por muito tempo ela me atendeu, só que eu deixei de utilizar ela justamente porque conforme as minhas demandas foram crescendo, né, eu comecei a ter as minhas tarefas do canal, do Instagram, faculdade, assim por diante, se tornava um pouco moroso eu ter que ficar limpando isso no final de cada semana, sendo que eu sabia que daqui 2 semanas eu já ia ter um outro compromisso. Então eu migrei para a próxima opção que eu vou ensinar vocês agora. Para você entender melhor o que a gente vai criar na sequência, primeiro você precisa entender uma coisa sobre o Notion. O Notion ele é composto por páginas, como se fosse um site que a gente tem a página principal e dentro dele a gente pode criar outras páginas que levam para outros lugares. Ele é composto por informações que estão em cima dessas páginas, então, por exemplo, imagens, letras, os nossos checklists aqui, e ele é composto por caixinhas de informações, que são uma espécie de aglomerado de informações, que é o que eles chamam de database. E quando a gente tem um database, uma caixinha de informação, a gente consegue configurar em qual layout que a gente quer ver aquelas informações. Se a gente quer ver em calendário, se a gente quer ver em tabela, se a gente quer ver em etapas. E isso é maravilhoso, porque é uma forma da gente conseguir organizar a nossa lista de tarefas sem ter que ficar apagando o que a gente já fez e poder ir programando para o futuro também. Então, para criar essa caixinha de tarefas, a gente vai clicar aqui no mais ou na barrinha. Eu vou selecionar aqui a opção calendário primeiro, então você pode escrever. E quando você clicar, você vai ter a opção de selecionar alguma caixinha de informação que você já tem cadastrada. Isso que é o mais legal do Notion, porque você pode cadastrar uma caixa de informação dessa e visualizar em várias páginas diferentes. Ou você pode criar uma nova, né? Então, eu vou criar uma nova e vou chamar aqui de lista de tarefas gerais. Aqui dentro desse calendário, eu posso ir cadastrando as minhas atividades. Então, se eu clicar aqui nesse mais, eu vou colocar qual é a tarefa que eu preciso fazer. Por exemplo, gravar vídeo para o YouTube. O legal quando você tem esse banco de informações é que você consegue criar campos para ele. Então, por exemplo, você quer criar um campo para que você possa informar a relação dessa tarefa com alguma área da sua vida. Então, por exemplo, gravar vídeo está relacionado ao meu canal do YouTube. Eu vou clicar, vou selecionar aqui algum tipo de campo. Nesse caso, o melhor é uma caixinha de seleção. Vou nomear ele como área. E aqui, onde está vazio, é onde a gente vai criar as opções para esse campo. Então, eu vou colocar aqui canal YouTube, pessoal, trabalho, faculdade. E aí você vai selecionar a opção vinculada a essa tarefa. Vou criar mais uma tarefa aqui, chamada correr. E vou colocar aqui como trabalho. Como você pode ver, aqui ele já, quando você seleciona a opção no calendário, ele já vem com o campo de data criado. E se você quiser, você pode mudar o formato da data. Então, clicando aqui em editar propriedade, tem o formato de data, que aí você pode escolher, por exemplo, dia, mês, ano, se você quer. E clicando em cima da data, você pode pedir para o Notion te lembrar dessa atividade. Então, aqui no lembrar ele está como nenhum, mas eu posso pedir para ele me avisar, por exemplo, no dia do evento. E aí, se você usa o Notion no celular, vai vir uma notificação falando que você tem aquele evento. Aqui na frente, a gente pode alterar para conseguir visualizar esses campos que a gente criou também. Então, se a gente clica aqui nesses 3 pontinhos em propriedades, e assim, gente, quando você lê propriedade, pensa tipo, ai, que mané propriedade, o nome disso é campo.
Porque o Notion, às vezes, ele dá uns nomes meio nada a ver para as coisas que tem aqui dentro, mas no fim, propriedade é campo e o tal do database é uma caixinha de informação. Lembra de mim falando que mané caixinha de informação, que mané propriedade? Que aí você vai lembrar do campo e do caixinha de informação e aí não vai mais ficar achando que o Notion é um monstro que não dá para entender nada. Então tá, a gente clicou aqui em propriedades e nas propriedades que você quer mostrar, você vai clicar em cima desse olho riscado. Então eu quero mostrar a propriedade área e aí agora já aparece aqui. O legal quando você tem esses campos que você cria é que você consegue filtrar as suas tarefas pelos campos. Então se você clica nessa espécie de funilzinho que tem aqui em cima, você pode selecionar com base em qual campo você quer filtrar as informações. Eu vou selecionar o área, e aí, por exemplo, se eu quero visualizar só as minhas tarefas do YouTube, é só eu clicar aqui em canal YouTube e ele vai mostrar só o que está relacionado a essa área. Essa opção aqui de organização é muito boa, você pode selecionar aqui nos 3 pontos em layout, se você quer visualizar esse calendário em formato de mês ou de semana, e se você quer mostrar os finais de semana também. E é uma ótima opção para se organizar, mas agora eu vou mostrar para vocês a minha preferida, que é a visualização em lista. Lembra que eu falei que quando a gente cria uma caixa de informação no Notion, a gente pode escolher o layout que a gente quer visualizar essa caixa? É isso que eu vou te mostrar agora. Se a gente clicar nesse mais aqui do lado, ele vai pedir em qual layout você quer visualizar as informações. E o meu layout favorito no momento é esse de lista. Então, no momento, para mim, a lista está sendo a melhor opção, porque eu consigo ver as coisas em formato de listagem, é muito visual, e como eu vou mostrar para vocês, eu consigo ver em formato de prioridade, com muita facilidade. Então, por isso que essa opção está me atendendo muito bem no momento, assim como há uns meses atrás, essa primeira opção aqui me atendia muito bem. Então, a organização é algo que vai mudando conforme você vai mudando. E você sempre tem que ir aprimorando a sua organização para que ela te ajude a ser mais produtivo, ao invés de você ter que ficar lembrando as coisas sozinha para acessar ela, entendeu? Vindo aqui para nossa lista, ele já organizou em lista o que a gente tinha configurado lá, e eu vou mostrar quais são os campos que eu costumo utilizar na minha lista. Inclusive, eu vou até mostrar para vocês como que está a minha lista. Então aqui, ó, essa é a minha listinha de organização. Eu tenho aqui, por exemplo, para hoje, dar banho na Nina, gravar os vídeos do YouTube, buscar as roupas do meu namorado, lavar roupa, e aqui está em formato de prioridade. E aqui em últimos 7 dias é onde ele vai colocando as coisas que eu fiz anteriormente e também as coisas que eu tenho para o futuro. Então eu gosto muito desse formato porque ele coloca no topo o que eu preciso focar no dia de hoje. E ao mesmo tempo eu consigo cadastrar coisas novas para os próximos dias. Então vamos aprender a fazer, né, que eu já falei demais. Então bora lá. A gente vai clicar em cima de qualquer coisa que a gente cadastrou na lista, vai vir aqui em adicionar propriedade e vai selecionar de novo o campo de seleção. O nome que eu vou dar para ele é prioridade. A gente pode até mudar o ícone aqui se quiser, vou colocar um foguinho. Será que tá dando para ouvir os passarinhos no meu fundo? E aí, eu gosto de trabalhar com emojis. Então, o emoji de fogo eu uso para o que é prioridade máxima, o sol para o meio termo e a neve pro frio, assim, que é importante, mas preciso fazer as outras coisas primeiro. Para buscar o emoji, geralmente eu clico aqui na barra, escrevo emoji, pesquiso o emoji que eu quero, ou se ele já está ali, seleciono, e aí eu vou vir aqui no campo, eu vou colar e vou dar um enter. Ó, o próximo que a gente quer é o sol. Vou copiar, vou colar e vou colocar aqui, dar um enter. E agora o de frio. Enter. E aí a gente pode mudar a cor também. Então, ó, eu cliquei no campo, vou nos 3 pontos, vou colocar vermelho nesse aqui, laranja nesse aqui, coçadinha no nariz e o azul nesse aqui. Tá. Criamos o campo de prioridade, a gente já tem um campo de área. Se a gente não quisesse trabalhar com o checkzinho, a gente poderia trabalhar com um campo de status. Então, ó, se a gente vir em propriedade, escrever status, já tem um campo desse tipo, e ele vem por padrão com 3 status, mas você pode criar mais clicando no mais. Eu vou mudar só a cor aqui do em andamento, porque eu amo roxo, né? E é isso. A gente vai vir aqui nesses 3 pontos para mostrar as propriedades aqui na frente. Então, eu vou clicar no propriedades, eu quero mostrar a propriedade, o status e a área. A
A prioridade eu quero mostrar antes do nome, então é só a gente arrastar aqui para cima e ele já vai ficar aqui na frente. Eu não gosto quando o Notion mostra esses ícones que eles criam para nossa tarefa, então eu vou aqui nos 3 pontos, layout, e clico e desativo essa opção de exibir ícone. E ó, agora ele já sumiu, e agora eu vou colocar uma prioridade aqui nessa que falta. E aí que vem a melhor parte. Vocês estão vendo que ele não está ordenando com base na minha prioridade, né? Ele deixou o mais frio em cima e o mais quente embaixo. Para resolver isso, a gente vem aqui nessas flechinhas de ordenação, vamos selecionar a prioridade, e aqui a gente vai deixar na opção crescente. Por quê? Porque quando a gente cadastrou as nossas opções de prioridade, a gente cadastrou a mais quente primeiro, a média e a fria. Então, ele vai seguir essa ordem de cadastro e vai ordenar dessa forma aqui. E aí, né, quando eu vier aqui concluir, eu só aperto na opção concluído. E se você não quer que apareça aqui na frente as atividades que você já concluiu, você pode criar um filtro, né? Então, vamos clicar aqui nesse ícone que parece um funil, selecionar o campo de status e mostrar só o que está em andamento ou a fazer. E aí, conforme você for concluindo, vai sumir aqui da frente. Deixa eu tirar o filtro, porque agora eu quero mostrar outra coisa para vocês. Então, ó, para excluir é só vir aqui no excluir filtro. E aí, agora para a gente dar ênfase no que é do dia de hoje, porque por enquanto ele está numa lista ainda, a gente vai vir aqui nesse cara chamado agrupar e vai selecionar a opção data. E aí a gente vai selecionar a opção relativo. E aí aqui ele vai separar em o que está por vir, os mais antigos e o dia de hoje. Então, o que é próximo ou último, você pode deixar fechadinho, porque tem uma flecha aqui, tá vendo? E a gente sempre deixa por padrão aberto as atividades do dia de hoje. Então, isso é, ó, maravilhoso. Para colocar uma cor no fundo, igual eu fiz no meu, que eu sei que você deve estar se perguntando, eu faço um bereguetes aqui que eu vou mostrar para vocês. Eu venho aqui na barra e procuro essa opção frases de destaque. Ele vem por padrão com uma cor no fundo e com um ícone que você pode mudar. E aí você pode mudar a cor clicando nos pontinhos e em cor. Então eu vou selecionar aqui, por exemplo, rosa. Não, já estava no rosa, né? Vou selecionar a opção roxa. Aí você pode dar um nome, eu vou escrever lista de tarefas. E eu gosto de dar um enter e clicar 3 vezes no hífen, que dele cria uma linha. E a gente vai vir aqui na nossa caixa de informações e selecionar com a mãozinha e arrastar dentro desse negócio que a gente criou. E aí prontinho, tá aqui dentro, tá colorido. E a gente pode, para dar o grand finale, esconder esse título aqui, ó, clicando nos 3 pontos e ocultar título, já que já tem um aqui em cima. E aí tá tudo aqui. E o mais legal, ó, é que você pode criar mais formas de visualização para essa mesma lista. Então, se você clicar com o botão direito, tem a opção de duplicar. Eu vou duplicar, ele vai pedir para eu dar um nome novo, então eu vou colocar aqui concluídos. E aí você pode filtrar para ver nessa opção aqui só o que está concluído. E aí na tua outra opção só o que está em andamento. E aí você pode fazer a mesma coisa filtrando por áreas diferentes. Então aqui na minha página, por exemplo, eu gosto de separar o que já está concluído, o que está em aberto, e aqui eu tenho as minhas coisas da semana, né? E aí, em outras páginas, como na minha de criação de conteúdo, tem essa mesma lista, só que eu filtro nela só as coisas que eu coloquei como área empresa Júlia Albano. Então é maravilhoso, porque daí você centraliza todas as suas tarefas em um só lugar, em uma só caixinha de informações, só que você pode ter visualizações diferentes dessa mesma lista em páginas diferentes. Aí, por exemplo, se você tiver uma página da faculdade, você pode colocar essa lista lá também, é só você copiar aqui, dar um Ctrl C, e aí você cola lá na página que você quer, aplica o filtro que você quer, e tudo que você criar por meio de outras páginas também vai ficar nessa mesma lista de organização. E assim, vocês também têm outras opções de layout, né? Então eu vou clicar aqui do lado, por exemplo, aqui em layout a gente tem a opção de fazer em tabela. Então, ó, ele separou aqui em formatinho de tabela. Se você quiser, você pode, ao invés de usar o agrupador de data, usar o agrupador de áreas. Você tem a opção também de quadro, que daí ele vai separar em etapas, e aí você pode selecionar o que você quer que sejam as etapas, né? Então, aqui em agrupar, tá como data, mas nesse caso, se a gente mudasse para status,
Tá vendo que as etapas mudaram para status? Como não tem nada em andamento, ele escondeu em andamento, só que se a gente arrastar ali, ele já vai montar aqui as nossas etapas como status, e ele é ótimo quando você acha melhor esse negócio de arrastar conforme vai dando andamento. Então eu uso essa visualização aqui para minha organização de criação de conteúdo, porque daí eu tenho as etapas de edição, gravação, criar descrição, e aí cada coisinha é uma etapa dentro desse meu quadro, dessa minha caixinha de informação. No Notion não tem muito segredo, é você começar a criar e aos poucos entender o que mais funciona para sua organização. Não existe uma forma correta, uma forma certa, existe a forma que melhor funciona para você. Pode ser que seja essa primeira, pode ser que seja a segunda, pode ser que seja em calendário, enfim, e pode ser que você encontre uma outra forma que seja muito melhor para você e que se você encontrar, eu gostaria muito que você me dissesse aqui nos comentários para eu poder testar também. Não esquece que a organização precisa te ajudar e que você precisa moldar ela de acordo com o momento que você está vivendo da sua vida e de acordo com o que é a sua prioridade no momento. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado e que vocês falem aqui nos comentários se vocês acharam a explicação fácil, se ficaram com dúvidas sobre alguma coisa, se vocês tentaram criar e conseguiram. Enfim, me contem aqui como foi a experiência de vocês com o vídeo e no Notion, que com toda certeza eu vou ajudar vocês e vou trazer mais vídeos se vocês quiserem. Inclusive, né, além de tudo, se vocês quiserem colocar aqui nos comentários outros temas, outras coisas que vocês gostariam que eu ensinasse a organizar no Notion, por exemplo, financeiro, faculdade, cursos, coloquem aqui. Eu estou até pensando em ensinar a criar um Notion para organizar a sua empresa. Por exemplo, você tem uma loja e você quer ter uma página no Notion geralzona para cadastrar seus clientes, as vendas dos seus clientes, os dias de atendimento de cada cliente. Se você acha que isso seria legal, me diz que eu tô com várias ideias para gravar esse vídeo, e aí o Notion vai virar o seu sistema de gerenciamento da sua loja, já pensou? E de graça, sem ter que pagar por isso. Espero de verdade que você dê esse primeiro passo no rumo da sua organização, porque a sua cabeça ela já tem que fazer coisa demais. Dá esse descanso para ela de ter que lembrar das tarefas e deixa isso para o aplicativo, que o trabalho do aplicativo é realmente ficar armazenando essas informações e lembrando a gente quando a gente tem que fazer as coisas. Ó, me conta, tá? Me conta como foi a sua experiência, não esquece. E se você quer mais conteúdo sobre organização, sobre trabalho, estudo, sobre como criar conteúdo para o seu próprio negócio, que se você não me conhece, eu atuo com produção de conteúdo desde que eu me entendo por gente. Lá aos 12 anos eu comecei o meu blog, eu já tive meu próprio negócio como social media e consultora de marketing para pequenas empresas se estruturarem. Já trabalhei numa empresa de tecnologia como estrategista de marketing e growth. Hoje eu trabalho em uma empresa de tecnologia na área de designer de produto, então eu tenho bastante experiência com produção de conteúdo e eu quero te ajudar a poder criar o seu conteúdo para o seu próprio negócio, para a sua empresa, para a sua marca pessoal, e quero compartilhar com você também todo o conhecimento que eu absorvi ao longo desses anos na minha caminhada profissional e pessoal, para que você possa evoluir junto comigo e para que você possa me ensinar também as coisas que você sabe. E aí essa troca é bombástica, porque eu aprendo, você aprende, todo mundo sai aprendendo e é sucesso. Então, muito obrigada. Se inscreve aqui se você quer acompanhar mais conteúdos como esse, me acompanha nas redes sociais. E faça uma conta no Notion e aproveite os benefícios da organização maravilhosa que ele proporciona. É isso, gente. Beijo, valeu!